você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si, tudo bom? Na aula de hoje nós iremos resolver duas questões sobre vírgula. Preparados? Vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto? Então vamos embora, mas antes se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que estão chegando por aí e deixa um comentário, já deixa um comentário. Ah, que legal, professora, eu tô feliz, vou saber tudo sobre vírgula agora. Vamos embora! Então vamos fazer assim, eu leio a questão, dou 10 segundos para você resolver e nós voltamos tirando todas as dúvidas, ok? Número 1. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa para o uso da vírgula no período. Ou seja, a temperatura do sistema formado por água líquida e gelo permanece constante durante a fusão ou a solidificação. Então, nesse período, a vírgula está correta. Você só tem que marcar por que ela foi utilizada, ok? 10 segundos. Relendo o período. Ou seja, a temperatura do sistema formado por água líquida e gelo permanece constante durante a fusão ou a solidificação. Aqui nós temos a expressão ou seja, que é uma expressão explicativa. Sempre que ela aparecer, seja no início do período ou no meio do período, ela precisa ser isolada por vírgulas. Aqui, como ela aparece no início, ela só vai receber uma vírgula. Após a expressão, vem uma vírgula para separá-la do resto do período. Se ela aparecer no meio de uma frase, ela precisa de uma vírgula de cada lado para que ela fique isolada, porque é como se ela fosse encaixada ali no período, certo? Existem também as expressões, por exemplo, isto é, que se encaixam na mesma explicação, certo? Não existe aqui um aposto nesse período, a letra C não é possível, não existe também um vocativo e os termos de enumeração seriam água líquida e gelo, mas nós temos a conjunção e entre os dois, então não precisa da vírgula. Depois nós temos fusão, solidificação, dois termos também equivalentes, mas nós temos o ou e não há necessidade da vírgula, certo? Então aqui somente a expressão explicativa, o termo explicativo, ou seja, é que precisou ser isolado por vírgula. Então, uma coisa importante para se relembrar aqui, a vírgula, ela sempre vai aparecer por uma justificativa. Não é apenas porque o período é muito grande que a gente coloca uma vírgula, ok? Questão número 2. O emprego da vírgula está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em: letra A implantação do Pix trouxe novidades para os usuários que, em outra época, não conseguiam pagar suas contas com tanta facilidade. Letra B. A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução por ser um instrumento pouco confiável e facilmente falsificável. Letra C. Na aprovação da abertura de contas, é importante diagnosticar o público considerado vulnerável para prestar um atendimento direcionado às suas necessidades. 10 segundos para você resolver. Acertou? O que você achou da questão 2? Mais difícil que a questão 1? Deixe nos comentários para eu saber a sua opinião, ok? E qual é a grande dificuldade da questão 2?
o tamanho dos períodos, certo? E esse é o estilo de questão que é cobrado em concursos, justamente pela dificuldade do tamanho do período. Porque quando nós temos um período maior, nós achamos que é necessário colocar uma vírgula, mas a vírgula precisa ter uma justificativa. Vejamos o que acontece aqui na letra A, porque ela não está de acordo com a norma padrão. A implantação do Pix trouxe novidades para os usuários que, em outra época, não conseguiam pagar suas contas com tanta facilidade. A expressão, o termo em outra época, está deslocado do final da frase para o meio da frase, porque ele é um adjunto adverbial de tempo. Ele dá a circunstância de tempo para esse fato aqui do período, para o que está sendo narrado aqui no período. E na ordem direta ele ficaria no final da frase e não teria vírgula, mas como ele está deslocado, ele precisa ser isolado por vírgulas. E qual é o erro então? O erro é que só tem uma vírgula, ele precisa estar entre vírgulas. Então precisaria de mais uma vírgula antes da preposição em. Ficaria usuários que, vírgula, em outra época, vírgula. Ok? A letra A está errada por isso. Letra B. A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução por ser um instrumento pouco confiável e facilmente falsificado. Preste bastante atenção aqui, porque é um caso que vai ajudar bastante na colocação de vírgulas em vários períodos. Olha o que ocorreu. A palavra instrumento foi separada por vírgula do elemento que a qualifica. Então, eu tenho um substantivo que tem um qualificador aqui confiável, que é o adjetivo, certo? Antes, nós temos a palavra pouco, que é um advérbio de intensidade. Então, o instrumento é pouco confiável. E isso nunca pode acontecer, nunca pode acontecer. Você nunca numa frase pode separar o substantivo do seu qualificador, do seu adjetivo, do adjetivo que está qualificando esse substantivo. Não pode ser separado por vírgula nunca, ok? Então aqui, instrumento, vírgula, pouco confiável, de forma alguma. Essa vírgula está super errada, ok? E o período é um pouco grande também, mas ele não teria vírgula nenhuma. O correto seria esse período sem vírgula nenhuma, porque nós temos a ordem direta, sujeito, só que aqui o sujeito é bem extenso. A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias, porque aqui nós temos um período composto. Então, essa primeira oração é o sujeito, certo? E ela não pode ser separada por vírgula do seu predicado, que é a segunda oração, ok? A terceira opção é a correta. E por quê? Qual é a justificativa da vírgula na terceira opção? Veja, na aprovação da abertura de contas, é importante diagnosticar o público considerado vulnerável para prestar um atendimento direcionado às suas necessidades. Aqui nós temos de novo um complemento que, pela ordem direta, deveria estar lá no final do período. Esse complemento foi deslocado para o início do período. Por isso, existe uma vírgula marcando esse deslocamento. Na aprovação da abertura de contas, é um adjunto adverbial de tempo. Quando é que é importante diagnosticar o público considerado vulnerável? Quando? Na aprovação da abertura de contas. Então, esse é um adjunto adverbial de tempo que deveria estar lá, que poderia, pela ordem direta, estar no final da frase. Não é errado você trocar, você deslocar os elementos, certo? Apenas existe a ordem direta e existe o deslocamento que é normal. Nós podemos utilizar a língua dessa forma tranquilamente, porque você quer destacar esse elemento e você traz esse elemento para o início do período, ok? Então, a justificativa aqui é o deslocamento desse complemento.
ok? Eu espero que você tenha entendido aqui esses poucos casos, mas que são muito importantes para você poder utilizar com mais facilidade a vírgula no seu dia a dia, nos seus textos principalmente. Isso é muito importante para quem vai fazer redação, certo? Então deixe aí o seu like, inscreva-se se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Muito obrigada e até o próximo teste!